Saudações, alvinegras! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 224. Meu nome é Guilherme e eu estou aqui com a casa cheia. Com a casa cheia não, né? Com a tela cheia. Estamos ainda mantendo o distanciamento social. Estamos aqui com o meu irmão Fábio, o grande Gibson e a belíssima Ana. Tudo bem com vocês? Ótimo, só vitória do Corinthians essa semana. Maravilhoso. Que beleza, né? Que beleza. Semana todo mundo tranquilo, todo mundo feliz, mais ou menos, né? Felicidade já é um estado um pouquinho mais estranho, ainda não chegamos lá. Bom, apesar de ter sido apenas um jogo do Corinthians na quarta-feira, foi uma semana bastante movimentada no Corinthians, especialmente pela eleição, né, do novo presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Também teve o acordo com a Caixa do estádio e tal, que apesar de não ter assinado ainda, deram uma anunciada, falaram como é que vai ser e tal. Um pouco antes da eleição, um pouco suspeito, né? Vou esperar essa data para falar disso, enfim. Isso é um clássico da política. Você acha que esses dois assuntos estão relacionados, o negócio da Caixa com as eleições? Eu acho que sim, Fábio. Eu acho que sim. E já que você falou, né, o resultado das eleições, o nosso novo presidente é o conhecido, né, Duílio Monteiro Alves, que foi eleito com 1.081 votos. Eu gostaria que as pessoas prestassem atenção nesse número, né? O novo presidente do Corinthians foi eleito com um pouco mais de 1.000 votos apenas, né? Em segundo lugar ficou o Augusto de Melo, com 939 votos. Em terceiro lugar ficou o Mário Gobi, que era o dito candidato da oposição, que chegava com chances de ganhar, ficou até em terceiro lugar, com 788 votos. Somando aí os brancos e nulos, nós tivemos um total, e aí de novo, prestem atenção nesse número, um total de 2.873 votos. Quer dizer, um universo muito pequeno de pessoas, nem todas podem ser corintianas, porque para você ser sócio do Corinthians você não precisa ser necessariamente corintiano, né? Menos de 3 mil pessoas elegeram o novo presidente do Corinthians, que manteve a situação, a chapa Renovação e Transparência, que de renovação já não tem nada, né? Já são 3 ou 4 reeleições aí, e transparência cada vez mais opaca. Mas enfim, tá eleito aí o Duílio Monteiro, que é filho, né, do Adilson Monteiro Alves, que foi o gerente de futebol na época da democracia corintiana, mas ele não tem muita coisa a ver com a democracia corintiana. Aliás, já deu declarações até falando um pouco mal da democracia. Mas enfim, o que a gente pode esperar desse novo presidente do Corinthians, Fábio? Eu acho que, por incrível que pareça, né, numa eleição de situação, o que você espera? Continuidade. Então, a gente pode esperar uma continuidade, mais disso que a gente tem visto por aí. Vale lembrar, assim, que o começo dessa era, dessa sequência de gestões aí, da turma do Andrés, foi muito bem sucedido. Então, na melhor das hipóteses, a gente pode esperar que eles consigam de alguma forma resgatar esse sucesso anterior, mas as últimas gestões têm sido somente de um atropelo atrás do outro, e o Corinthians conseguiu até alguns sucessos no futebol, mas foram sucessos apesar da atuação da diretoria, não foram sucessos por causa da atuação da diretoria, né? Então acho que é isso que a gente pode esperar, de repente o futebol conseguir, principalmente nesses primeiros anos, esse primeiro ano aí, um futebol que consiga ser bem sucedido, apesar da diretoria. Dito isso, até com a questão do estádio, eu acho que algumas pendências aí grandes, de fato, conseguiram ser resolvidas antes das eleições, né? Olha, ele vai pegar a batata, a situação com a batata mais assando do que o Andrés, né? Com essa dívida aí que tá alta, né? E eu acho, tem impressão, minha impressão é de longe, enfim, a gente não acompanha aqui o dia a dia do clube, a gente não tá lá dentro, mas a minha impressão é que o Duílio é um cara que tem a cabeça mais no lugar do que o Andrés. O Andrés é um cara turrão, explosivo, né? Mais centralizador. Eu acho que o Duílio não tem tanto esse perfil, embora seja da mesma turma ali. Então talvez seja um cara mais aberto ao diálogo, enfim, talvez seja um cara... eu espero, enfim, de repente isso. Pode ser uma esperança minha, não uma característica do Duílio, mas
Eu torço para que ele tenha a cabeça mais no lugar do que o Andrés. Pela característica da eleição, era esperado que desse o Duílio mesmo. Não me surpreendi ontem quando saiu o resultado. O Gobi, apesar de todo mundo falar, mas ele não é um candidato que frequente o clube. Então, o pessoal do clube não tem mais uma resistência em votar nele. Também não sei o quanto é a oposição saindo da mesma chapa, né? Já governou com a mesma chapa. Então, talvez o pessoal pensou nisso também. O que eu espero é que o Duílio tenha uma gestão de controle financeiro, porque se continuar na mesma toada que nós estamos até agora, nós vamos virar um cruzeiro aí. Seja honesto, fala, nós temos isso de dívida, nós temos que pagar essas dívidas para depois a gente conseguir formar um time de vitorioso de novo, porque senão eu não sei onde a gente vai parar com esses contratos mal feitos, jogadores que não são aproveitados, tudo isso. O Beto G comentando aqui, quem tinha que votar era a torcida e não o conselheiro. E eu vou comentar isso, quer dizer, eu tava vendo no Twitter o pessoal fazendo umas contas, quer dizer, se eu quiser votar, eu não vou poder votar na próxima eleição, isso é certeza. Se eu decidir, eu quero votar para presidente do Corinthians, eu tenho que votar daqui a 6 anos. E eu vou gastar quase 12 mil reais para poder votar daqui a 6 anos. Mas é uma situação que em vários clubes do Brasil se encontram, né? Os clubes nasceram dentro de associações esportivas, enfim, e eles serviam para promover essa associação esportiva e conseguir mais frequentadores do clube, né, digamos assim. E a situação se inverteu com o sucesso do futebol, o clube, o esporte acaba financiando a parte social, a piscina, as quadras e tudo mais. E acho que esse é um grande problema do Corinthians, de que quem vota é quem frequenta o clube, quem tá lá. Para mim não interessa eu gastar esse dinheiro todo, eu estou longe do Parque São Jorge. Agora, se ele não atrelar essa parte social ao voto, eu imagino que boa parte dos torcedores vão sair, vão parar de contribuir com o clube também, e a parte social vai acabar falindo. Tem que haver uma separação aí, mas essa separação não vai acontecer, porque se acontecer, a parte social mesmo vai desinchar ali e talvez até falir. Quando você fala da sede social do clube, né, faz mais de 30 anos que aquilo lá é deficitário e muito deficitário, né? Quem banca aquilo lá é o futebol, sai grana do futebol pra bancar o clube. O clube não se sustenta, os sócios não sustentam os clubes. E se o sócio perder o direito de votar, por exemplo, se fosse por sócio torcedor, provavelmente muitos sócios iam deixar de pagar aquilo lá, ia ficar mais deficitário ainda, provavelmente ia falir o negócio ali, né? Mas aí que eu discordo, já faliu, Gui. Assim, não é que ia falir, faliu. Verdade. Problema é que, por enquanto, eles têm o poder na mão. Eles que decidem o presidente, e todo presidente que é eleito ali se compromete a manter a sede do clube, né? Mas o clube já a sede social é falida há 30, 40 anos, que os sócios não sustentam aquilo, né? E sai dinheiro do futebol pra bancar aquilo, né? Então, se mudasse esse esquema e aí o sócio torcedor passasse a votar nas eleições, você pode apostar que a sede social não ia ter essa cancha tanto tempo, não. O próprio Elenilton, que tem comentado bastante aqui, falando, não, o Corinthians é diferente do Cruzeiro. Acho que tem algumas diferenças, e a questão principal, assim, o buraco tá grande, pode seguir nessa direção, mas acho que algumas coisas a gente viu aí que, assim, esse ano teve o contexto da pandemia, que fez aumentar a dívida e rolar essa dívida até para os jogadores, né, numa questão de, não podemos pagar o seu salário agora, tal, né, mas acho que é uma questão muito mais de, nesse ano conseguiram de alguma forma resolver alguns desses problemas, né? Esse imbróglio com a Caixa, por exemplo, é um deles, foi resolvido. O naming rights foi outro que foi resolvido e que está relacionado a essa resolução do imbróglio com a Caixa também, né? Sim. Então acho que colocando algumas coisas em ordem e tendo uma saúde financeira melhor, pode ser que a gente veja que no próximo ano essa dívida reduza. Óbvio, a gente não vê isso hoje, a gente não vê um futebol bem administrado hoje, né? O que a gente vê de mais recente é Jonathan Cafu chegando aqui, né? Com 3 anos de contrato. Então, assim, é difícil pensar no que a gente tem visto no futebol, que o futebol vai ter essa saúde financeira daqui para frente. Mas, por outro lado, outros aspectos burocráticos foram resolvidos, não resolvidos, mas foram bem encaminhados, digamos assim, né? E o Fábio citou aí o acordo com a Caixa, né, com
que talvez ajude financeiramente o Corinthians nos próximos anos. Eu queria que o Gibson, nosso economista de plantão da Irmandade Corintiana... Vocês estão ferrados, cara. É a nossa Miriam Leitão. Explicasse um pouco mais sobre esse acordo, Gibson. Foi um bom acordo no final das contas? Foi, cara, foi um acordo bem bom. Os detalhes não saíram ainda, porque como você falou, não foi anunciado oficialmente ainda o acordo, né, todos os detalhes, mas pelo que saiu até agora é um acordo bem favorável ao Corinthians, né? Mas o que realmente rolou que é interessante pro Corinthians, né, três pilares. O primeiro deles é que o prazo de pagamento da dívida foi alongado, né? A gente tinha alguns anos para pagar isso, agora a gente vai ter 20 anos para pagar isso, vai ser até 2000 e... É o período do naming rights, né? Até exatamente. 2040, né? Até exatamente. 2028, né? Quer dizer, 8 anos e foi até 2040. Ganhamos um bom financiamento. Sem dúvida. Então virou um prazo mais realista para pagar uma dívida desse tamanho, né? Esse é o primeiro ponto que é importante. O segundo ponto que é importante é que o clube vai ter que pagar até 38 milhões por ano para esse financiamento da Caixa. A partir da renda do estádio, porque o Corinthians estava sem renda nenhuma no estádio. Toda a renda do estádio ia para esse pagamento da Caixa e ainda sobrava. O time tinha que tirar de outros lugares para pagar a Caixa. Agora vai ter que pagar, tem um teto de 38 milhões por ano, né? O que na prática significa o seguinte, né? O estádio atualmente, hoje em dia, ele gera para o clube em torno de 40 a 45 milhões por ano, né? Limpos, tirando o custo de operação, né? Talvez um pouco mais que isso, talvez perto de 50. Tendo que pagar 38, sobraria já um dinheiro, ou seja, vai sobrar dinheiro de bilheteria para o clube. O que é uma coisa que não vem sobrando. Isso sem contar o naming right que entra nessa conta, que é mais 10 milhões aí por ano. Ou seja, na teoria, vai começar a sobrar de dinheiro de bilheteria e naming rights em torno de 20 milhões por ano pro clube, que não vinha sobrando. Então já bota o clube numa situação bem melhor de fluxo de caixa, né? Dá pra comprar uns 3 Jonathan Cafu, né? Então, né? Mas a parte mais importante desse acordo, que eu acho que foi talvez a parte menos falada na imprensa, pelo menos pra mim eu acho a mais importante, é que pra começar a ver esse pagamento de 38 milhões por ano, vai ter um prazo de carência de 2 anos. E isso é muito importante porque, primeiro, que agora está nessa pandemia, a receita do estádio é 0. Mas supondo, que nem que no começo do ano comece a vir uma vacinação e lentamente as pessoas possam voltar aos estádios, o Corinthians vai ter um prazo de 2 anos de dinheiro entrando de bilheteria, ou seja, esses 45, 50 milhões, né, por ano, mais esses 10 do naming rights, ele vai entrar em 50, 60 milhões por ano, que ele não vai ter que pagar nos primeiros 2 anos pra Caixa, né? O que vai ajudar aí muito a equilibrar essa situação deficitária que o Corinthians tem em relação às outras dívidas que não do estádio, que é o problema atual principal do Corinthians. A parte do estádio, por mais que tenha debate, por mais que tenha questões a serem discutidas, estava sendo paga, tá tudo negociado, tava tudo andando. Agora, essa dívida extra, estádio, era mais importante. Então o Corinthians vai ficar numa posição melhor para poder, agora o Duílio, no caso, vai ter uma posição melhor para poder cuidar melhor dessa dívida que tá explodindo lá no clube. Ele vai ter que ser responsável. Isso não significa que com esse dinheiro vai poder comprar jogador, é bobagem. Se gastar esse dinheiro com o jogador, que a gente tá ferrado mesmo, vai ter que abater essas dívidas para pagar menos juros, né? E continuar com um time medíocre. A gente não vai sair dessa situação de time medíocre. O máximo que poderia ser feito era, no máximo, começar de novo a valorizar o Cifute para fazer umas contratações um pouco melhores, mais racionais, com uma melhor aplicação do dinheiro, né? Mas isso que eu ia falar. Aparelhar o Cifute acaba sendo mais em conta do que contratar jogador ruim, né? Sem dúvida. Mas então, basicamente, esses 3 pilares desse acordo novo da Caixa são importantes. Essa carência de 2 anos que o Corinthians vai ter, que é muito importante para refazer o Caixa agora após a pandemia. Esse limite de 38 milhões, o alongamento do prazo, né, para 20 anos de pagamento. E esse limite de 38 milhões por ano. Queria só ressaltar uma informação. O Gibson falou da questão da dívida, né? Que vai poder usar parte desse possível lucro que vai ter, principalmente nesse período de carência, para começar a quitar as outras dívidas. E quando se fala de dívida do Corinthians, quando fala daquele número de 900 milhões, de sei lá o quê,
não está incluso ali a dívida do estádio. Não, como eu falei, o estádio está meio que equacionado. São coisas à parte. Exatamente. Então, assim, o Corinthians está errando muito na gestão própria, sem contar estádio. A questão do futebol, e aí eu não estou falando de torcida, de patrocínio, eu estou falando da questão de jogador. O Corinthians gasta muito com jogador e tem pouca renda com jogador, né? Exatamente. O que os outros times têm conseguido fazer, né, que estão bem sucedidos, é quando gasta com jogador, mas também lucra muito com jogador, com venda de jogador. Como eu falei, o Corinthians conseguiu bons resultados no futebol, apesar dessa atuação da diretoria. Enfim, o Andrés pega um time campeão brasileiro em 2017, mas ele chega com essa plataforma, né? Vou organizar as contas do estádio. Ele conseguiu fazer isso. Bem ou mal, enfim, nos 45 do segundo tempo, mas conseguiu fazer isso. Agora, o time de futebol sofreu demais nesses últimos anos com as decisões completamente erradas. A gente espera que agora o Duílio traga uma nova visão, uma nova maneira de gerir, apesar dele fazer parte dessa administração passada, né? Enfim, mas a esperança é a última que morre. Daniel Salles está fazendo um comentário aqui que eu sei que o Gibson vai concordar. Precisa encerrar esse contrato vergonhoso com o BMG e trazer um Master não deveria de nem ter feito. Não deveria nem ter feito esse acordo com o BMG. Assina embaixo aí, Daniel. Pô, acabou de ganhar 1 milhão pelo contrato. Uau! Esse não vale nem o salário que a gente vai pagar pelo Cafu nos próximos 3 anos. Pelo amor de Deus. E, Fábio, a gente daqui na Irmandade costuma passar notas, né, no final de cada partida e tudo mais. E o Mancini agora completou 10 jogos, né, no comando da equipe. Você tem algum dado interessante para mostrar pra gente aqui sobre as notas da Irmandade? Me chamou a atenção, olhando aqui recentemente, principalmente com a chegada aí do Fábio Santos e o Walter voltando a atuar no gol, né? Porque esses 2 jogadores são os 2 jogadores que têm as notas mais altas no ano pela Irmandade, né? Mas tem um número de jogos muito baixo, né? O Fábio Santos jogou somente 5 vezes pelo Corinthians e tem a maior nota, que é 6,9, né? Que é uma nota bem alta, assim. O time como um todo no ano tá com uma média abaixo de 4, né? Então ele tá puxando essa nota para cima ali. O Walter também, que jogou apenas 3 jogos, né? Tem uma média de 6,66 aí, tá? A gente sempre confia muito no Valtão, talvez tenha que confiar um pouquinho mais ainda, porque parece que talvez o Cássio se prolongue aí na contusão dele, né? Não, eu li hoje que ele já treinou. Ele já treinou hoje? Legal. E então pensando assim, quem que jogou um pouquinho mais e tem uma nota alta? Quem jogou mais de 10 jogos e tem uma nota significativa, por incrível que pareça, é o Xavier, né? Nos chama a atenção aí, o Xavier, que tem 5,27 aí, o volante. Acho que parte disso é o nosso saudosismo do Ralf, né? De pensar, finalmente um volante marcador bom ali e tal, que protege, né? Depois dessa era Thiago Nunes aí, a gente ficou sentindo falta dessa figura ali. Mas parte disso é a boa qualidade que ele trouxe, principalmente na saída de bola, nos passes ali. E também um tanto de desconto que a gente dá quando é um garoto entrando. A gente sempre põe uma fé maior nisso, né? E também, obviamente, o Cássio, que já jogou 40 jogos, né? Com uma nota acima de 5. 5,05. Esses são os únicos 4 jogadores, jogando pouco, jogando muito, não importa. São os únicos 4 jogadores que têm uma nota acima de 5 no elenco do Corinthians, para você ver como tá mal a coisa aí. Também vale destacar que aquilo que a gente já sabe, Fagner jogou muito, 39 jogos, tem uma nota aí de 4,57. E o Gil, que também jogou muito, jogou mais que o Cássio, é o jogador que mais jogou no Corinthians esse ano, o Gil, 41 jogos, com uma nota de 4,53, né? O Corinthians jogou 43 partidas, né? Se ele fez 41, só perdeu 2 jogos. Só 2 jogos ele não participou, né? O Fagner perdeu aí um pouquinho mais também. Também curioso ver aqui, entre os 10 melhores notas aí, tá o Camacho, por incrível que pareça, daí isso me surpreendeu, que já teve 24 participações nesse ano no Corinthians aí. Tem uma média de 4,3, ainda é acima da média do time, né? Mas não é grande coisa, mas surpreende aí, ele tá no meio aí de nomes que a gente sabe que vão ter. Tá no top 10, né? Fagner, Gil, Cássio, Jô, e tá ali Camacho no meio também, curiosamente, né?
por causa daquele começo de ano lá que a gente foi iludido, lá com aquele jogo do Botafogo de Ribeirão Preto, aquele começo de ano que a gente achou que a gente tinha o melhor meio de campo do Brasil. Que era o Camacho com Cantillo, né? E até vale reforçar isso quando a gente fala do Fábio Santos, nossa, 6,9, jogando com uma amostragem pequena, né? O Cantillo, depois de 5 jogos, não vou falar que tinha uma nota de 6,9, mas ele tinha uma nota alta, tava com 6, 5,5, tava uma nota boa. Hoje o Cantillo tá lá na média do time, tá com 4,07 ali, né? Então ele tá abaixo. E também é um pouquinho de saudosismo falar do Danilo Avelar. O Danilo Avelar, apesar de ser muito criticado, tanto como lateral, como nesse ano como zagueiro, jogou 19 vezes esse ano e tem uma nota de 4,55 aí na média do Corinthians, né? Bacana, na média da Irmandade Corintiana. Então ele participou dos melhores momentos ali da defesa também, e depois, quando saiu, a coisa desandou muito mais, né? Então... Mas como o Fábio Santos e o Piton agora de reserva na esquerda, enfim, ele já tinha saído da esquerda, né, o Avelar, né? Na zaga, com a chegada do Gemerson e a gente vendo o Bruno Mendes fazer uma boa partida novamente, né? Não sei se o Avelar vai ter chances aí no futuro, não. Eu não sei, mas eu ainda não tô botando fé no Bruno Mendes. Como você falou, agora a gente viu o Bruno Mendes com uma partida boa. Uma partida boa. Ele teve outra partida boa jogando na lateral direita. Então não dá pra confiar tanto assim. Pode falar. Normalmente uma equipe tem 4 ou 5 zagueiros, né? Então você pode ter Gil, Gemerson, Bruno Mendes e Avelar tranquilamente, mais um da base. Não tem porquê. Manter o Marlon no lugar do Não, Avelar. Marlon não existe. Não, e tem aquele lado que a gente fala do Avelar, né? Que o Avelar, ele é o tal do bom de grupo, né? Ele é muito bom pro grupo, assim, é um cara que traz o grupo pra cima, apoia os jogadores, ajuda a galera, fala com os mais novos, enfim, é um cara experiente, tem rodagem por ligas grandes na Europa, né? Então acho que é uma decisão aí a se pensar, né? Talvez ele não seja titular, mas pode ser um cara para se manter no grupo pelo menos por mais um ano, até porque acho que ele tem contrato por mais um tempo aí, não tá tão prestes a acabar. E você pode rearranjar, o Bruno Mendes fica de reserva do Fagner, porque outro que não existe é o Michel Macedo, né? Michel Macedo e Marlon. Nossa, eu nem lembro do Macedo, Você tem que fazer uma limpa aí, né? Então, acho que o Danilo Avelar não entra na limpa. Eu não falei dos destaques negativos das notas da Irmandade Corintiana, mas temos aqui o Michel Macedo não é o último colocado nas notas da Irmandade Corintiana, ele tá em penúltimo. Alguém acho que pode mais umas 2 partidas ele chegava. O Ione Gonçalves é o último com 4 aparições aí, não vai jogar mais, né? Bom, próximo jogo do Corinthians é nessa quarta-feira contra o Fortaleza no Castelão. Eu acho que é um jogo de 6 pontos novamente. O Fortaleza está bem próximo do Corinthians na tabela, né? Mas na história o Corinthians perdeu apenas 2 vezes pro Fortaleza. Uma em 2005, foi 2-1, um gol do Abuda. E a outra em 74. As 2 partidas fora de casa, né? Mas no Castelão o Corinthians tem uma vantagem grande, quer dizer, foram 23 partidas do Corinthians no Castelão em toda a história e são 13 vitórias corintianas nesse estádio, 5 empates e 5 derrotas. Eu acho que, além disso tudo, o Mancini tem um histórico positivo de jogos fora de casa, quer dizer, ele tem um aproveitamento acima de 80% dos pontos disputados fora de casa. Então eu acho que o Corinthians vai pra ganhar. Você falou, a partir de 6 pontos, cara. Como eu comentei no podcast passado aqui, né? Aliás, que foi no pós-jogo de quarta-feira, não foi no podcast passado. Até umas 2 semanas atrás, o Campeonato Brasileiro estava todo embugalhado, todo mundo junto. E agora formou 2 pelotões. O pelotão de trás, no qual o Corinthians está na parte de cima, ali na fronteira de cima, né? E aí você tem um saltinho de 5 pontos ali e entra no pelotão na frente, tá todo embolado. Pelo menos ali do nono do 8º ali até o 4º lugar, tá todo embolado ali, né? Então se o Corinthians consegue agora, não só contra o jogo Fortaleza, mas consegue 1, 2 vitórias na sequência, o que é difícil, enfim, esse ano, mas se conseguir, de repente a gente consegue mudar de mentalidade e começar agora a pensar
em brigar nesse bloquinho da frente e não ficar brigando nesse pelotão de trás. Olha, hoje na hora do almoço eu fui ver exatamente os 4 jogos que faltam pro Corinthians esse ano. E a minha sensação o que eu mais queria era 4 vitórias, porque dá pra ganhar os 4. Tem alguns times que estão ali, né, assim, em cima da tabela ali, né? Tem um só que esse é o que eu mais quero que ganhe. Não me importa que foi empate com o Fortaleza, desde que ganhe o dia 13. Esse outro jogo que a Cris tá falando é o jogo contra o São Paulo, né? o majestoso. O Gibson falou desses 2 pelotões, né? O Corinthians tá ali na frente desse segundo pelotão com 29 pontos e tá atrás somente do próprio Fortaleza, que também tem 29 pontos, mas tem um saldo de gols melhores. Eles têm campanhas idênticas em termos de vitórias e etc, mas no saldo de gols que tá atrás, né? Mas o Corinthians, assim, de certa forma, vem numa crescente, não é uma crescente espantosa, mas é uma crescente, e o Fortaleza decaiu, né? Teve alguns resultados ruins, mas recentemente, nos últimos 2 jogos conseguiu se recuperar um pouco, teve um empate e uma vitória, assim como o Corinthians, nos últimos 2 jogos teve um empate e uma vitória, mas é o momento realmente do Corinthians tomar a frente desse segundo pelotão, e tentar almejar esse primeiro pelotão aí, né? Entrar ali na conversa desse segundo grupo ali, né? Ou do primeiro grupo, desculpa. O desafio do Corinthians é ganhar uma partida depois de uma semana de treinamentos, né? Esse que é o desafio do Corinthians, que até agora esse ano não conseguiu fazer isso. Esse é o maior desafio para essa partida contra o Fortaleza. E depois, já que a Ana falou desse jogo no dia 13, quer dizer, o Corinthians vai ter 10 dias de preparação para essa outra partida, que a Ana aí já está esfregando as mãos e torcendo por uma vitória. Com 10 dias de preparação, eu nem imagino o que vai acontecer com essa equipe do Corinthians, porque com uma semana... vamos ver o que o Mancini vai preparar pra gente aí. Genial, Mancini. Genial, Mancini. Enfim, e Fábio, você quer falar das meninas? As meninas levaram um sacode aí essa semana, mas classificadas, né? As meninas conseguiram a classificação, apesar de não terem jogado bem, né? Não foi um jogo bom. Jogaram a segunda partida aí das quartas de final do Paulistão Feminino contra o Santos. Ganhou a primeira partida de 5-2, entrou nessa segunda partida com o conforto dessa vantagem e, ao mesmo tempo, desfalcadas de 5 jogadoras-chave aí do time que estão na seleção, né? Que foram convocadas para jogar na seleção. Aquela vantagem que era de 3 gols, de repente caiu para 1 gol e ficou nervoso o time, mas conseguiu se remontar, segurar as pontas, criou algumas oportunidades depois disso, também tomou aquela pressão no final, mas segurou o resultado e conseguiu a classificação. Vai pegar agora o Palmeiras. Pelo que a gente deu uma pesquisada, eu e a Ana, a gente deu uma pesquisada agora antes da partida, não tá marcada ainda, né? Não tem datas. Provavelmente não será agora no meio da semana, que na sexta o Corinthians já tem uma partida, né? Na sexta, é isso? Não, no domingo. No domingo, desculpa. No fim de semana, no domingo tem a última partida do Brasileirão. Acho que vão deixar o resto do Paulista para depois, para não conflitar mais com essa rodada aí, com essa data FIFA aí do feminino, né? E vai lembrar, o Corinthians jogou no Brasileiro também, numa fase eliminatória, jogou contra o Palmeiras e passou com uma certa tranquilidade pelo Palmeiras ali, né? Então, espero que consiga repetir isso agora no Paulistão para ir para a final também. O Corinthians, atual campeão paulista, atual vice-campeão brasileiro e que tá brigando aí pelos 2 títulos novamente. E no domingo tem a finalíssima, né? Tem o último jogo do Brasileirão. Isso. Contra o Avaí e Kinderman. Às 8 da noite, e dessa forma o podcast da Irmandade vai ser mais cedo também, para todo mundo poder assistir o jogo das meninas às 8 da noite. Então a gente vai gravar o podcast na semana que vem, às 7 da noite, antes do jogo, antes da decisão do futebol feminino, e todo mundo tá liberado para ver as meninas. Pessoal, só desculpa interromper rapidinho aqui, que meu pai mandou uma mensagem aqui, eu vou ter que ajudar ele com uma coisa lá, então eu vou ter que sair aqui do live, e finalmente vou poder ficar até o finalzinho. Mas eu vou precisar sair do live. Tá fugindo de lembrar as redes sociais. Não, eu acertei todas essa semana, acertei todas. A memória tá boa pra isso, né? Valeu, Gibson, valeu. E bom fim de live pra vocês. Mas você quer falar das meninas, Ana? Esse ano tá tão estranho que nós tivemos uma semana do futebol masculino com resultados melhores do que uma semana do futebol feminino, né? Se você pegar, elas tiveram um empate e uma derrota e nós tivemos uma vitória no masculino. Então esse ano tá tudo de cabeça pra baixo, né? Esse ano deu uma invertida. Exato.
E também o Pilon lembrando aqui do Vale a Pena Torcer de Novo. Você não quer falar do Vale a Pena Torcer de Novo, Guilherme? Vale a pena, bem lembrado, Pilon. Temos nessa sexta-feira mais uma partida do Corinthians no Vale a Pena Torcer de Novo. Sexta-feira, 21h30 da noite. Estamos relembrando as partidas finais do Campeonato de 90. Já relembramos as 2 partidas contra o Atlético Mineiro, uma vitória e um empate. E agora a gente tem uma próxima nessa sexta-feira a gente vai ver a primeira partida contra o Bahia, né? Uma partida que foi no estádio do Pacaembu, numa noite chuvosa. E uma partida emocionante do Corinthians nessa campanha, nessa reta final do Campeonato Brasileiro de 90. Então não percam, a gente vai transmitir aqui pelo Facebook e pelo YouTube também. O Vale a Pena Torcer de Novo. Muito bacana, é muito legal ver esses jogos aí dessa época bem raçuda do Coringão, assim, e que o Corinthians tinha... A gente tá vendo, assim, a gente tem na memória que, pô, aquilo lá o Corinthians ganhou só na raça, né, e com o Neto. A gente tá vendo que não foi bem assim, né, tinha outras peças participando de forma muito legal ali também, né, bem legal ver esse... E só para exemplificar o que o Fábio falou de jogadores, né, a gente assistiu 2 partidas com o Wilson Mano. Na primeira ele jogou de zagueiro, na segunda ele jogou de volante. Nessa terceira contra o Bahia ele vai jogar em outra posição. Quer dizer, a gente já falou isso dele algumas vezes, é o verdadeiro coringa da história corintiana, em 3 partidas decisivas, não é partida enfim, é partida decisiva, que vale classificação, ele jogando em 3 posições diferentes. É o Coringa original, pô, ele era o Coringa antes do Jack Nicholson. Bom, vamos então encerrando este podcast 224, mas não sem antes, já que o Gibson teve que sair, Ana, vai sobrar para você lembrar as nossas redes sociais. Tá com a listinha preparada aí? Tá tudo pronto, ó. O Fábio já falou, a gente tá ao vivo no Face e no YouTube. A gente tem também o Insta, o Telegram, o Deezer, o Spotify, o iTunes, o Twitter, o SoundCloud e as dancinhas do Gibson no TikTok. Todas elas Irmandade Corintiana, com TH, excetuando o Twitter, que é a Irmandade Timão. Acho que agora vai ficar, né? Do William acho que não vai tirar, né? Acho que como o André está de saída, acho que o risco dele pedir processar a gente diminuiu bastante. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Vai Corinthians!